tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à evolução e à educação. Hoje nós vamos, dar continuidade à nossa aula de função quadrática, parte 2. Na aula passada a gente mostrou para vocês, aluno, como construir o gráfico, como é o comportamento, da função nos eixos cartesianos x, y. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho desse comportamento, porque ficou uma mera dúvida, uma mera questão, de que forma a gente pode interpretar o gráfico, sabendo se ele toca uma, duas ou nenhuma vez no plano, no eixo AX. E hoje nós vamos fazer essa discussão um pouquinho mais minuciosa e discutir os sinais também da função, Quando que o f de x é positivo, quando que o f de x é negativo, falando que f de x é função, aplicação, tá certo? Então vamos lá? Então vamos lá, alunos, para que a gente possa, para que nós possamos fazer uma discussão bacana disso aqui, o aluno muitas vezes ele vê o gráfico, o comportamento da função, ele vê o gráfico lá, mas ele não sabe interpretar. Ele sabe construir o gráfico, sabe colocar a tabelinha, sabe calcular x vértice, y vértice, sabe calcular x1, x2, mas ele não sabe dar uma interpretação do gráfico. E isso é o mais importante, saber ler, principalmente nos vestibulares como o Enem. Então, para que nós possamos fazer uma leitura legal, nós temos 3 notas aqui que é de suma importância. Volto a frisar, alunos de matemática têm que ler muito. Então, a primeira nota, ele diz o seguinte, então nós vamos trabalhar com o estudo dos sinais, Ele diz o seguinte: se delta é maior que zero, então a parábola toca em 2 pontos distintos no eixo OX. A parábola toca em 2 pontos distintos no eixo OX. Alunos, primeiro a gente tem que saber, que uma função quadrática ela é definida de domínio real para contradomínio real, certo? E o seu modelo matemático é do estilo ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero, tá certo? Esse é o modelo matemático da função. Quer dizer que o a aqui não pode ser zero, porque se for zero eu vou ter a parte quadrática aqui totalmente zerada e vou ter uma função afim de tipo bx mais c. Então vamos procurar fazer o primeiro caso. Caso 1, Vamos colocar assim, primeiro caso. Tá certo? Primeiro caso é o caso em que o delta é maior que zero. Então o aluno aprendeu lá no ensino fundamental a calcular delta, a calcular x1, x2, sem precisar saber o porquê que se calcula isso. Agora no ensino fundamental, no ensino médio, você sabe por que você calcula delta e as raízes da equação. Porque esse modelo matemático faz a construção de um gráfico, Na representação, a sua representação gráfica é uma parábola que pode tocar em 2, 1 ou nenhum ponto no eixo AX. Então é de suma importância você calcular as raízes da equação para saber em quais são esses pontos em que a parábola toca no eixo AX, tá certo? Então eu vou desenhar 2 planos cartesianos aqui pequenininho, tá? Sem muito... A gente não tá aqui para escrever, tá? Então eu tenho 2 modelos de plano cartesiano, correto? X, Y, aqui 0. Maravilha. Então, o primeiro caso, tá? É o caso do delta ser maior que zero. Certo? É o caso 1, delta ser maior que zero, a parábola toca em 2 pontos no eixo OX. OX é o eixo horizontal. O primeiro gráfico é para o a maior que zero. Lembra na aula passada, alunos, quando eu tenho o coeficiente a maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Correto? O segundo gráfico é o caso do a, coeficiente a, menor que zero, eu tenho a concavidade da parábola voltada para baixo. Em virtude disso, tá? Como o delta é maior que zero, a parábola toca em 2 pontos em eixo x, não é isso? Então, eu vou desenhar uma parábola com essa cara. Aqui é o ponto C, aqui x1
e aqui x2. Dessa forma, tocando em dois pontos distintos no eixo OX. Por que, alunos, ela toca em dois pontos distintos no eixo OX? Porque todas as vezes que o delta for maior do que zero, for um valor positivo, eu tenho duas raízes reais distintas na equação, certo? Eu tenho dois pontos aqui, ó, que me dá zero. Se eu colocar, né, esses dois pontos, aplicar na função, vai me gerar o valor zero, tá certo? Continuando aqui o vértice, né, aqui x vértice e aqui o y vértice, tá certo? E a mesma coisa acontece aqui, ó, com a parábola com a concavidade voltada para baixo. Ó. A menor que zero, parábola com concavidade voltada para baixo, continuo tendo x1 e x2 tocando em pontos distintos. No eixo y continua tocando no ponto C, que é a variável independente, né, o termo independente de x aqui, tá certo? E continuo tendo x vértice e y vértice, tá certo? Maravilha, professor, é isso aí. Então, quando eu tenho, né, um gráfico com delta maior que zero, quando eu tenho um modelo matemático cujo delta é maior que zero, eu vou ter esses dois modelos aqui para gráfico, vou ter essas duas representações gráficas com a parábola tocando em dois pontos no eixo OX, certo? Beleza. Segundo caso, alunos, o segundo caso é para o delta ser igual a zero. Ah, professor, quer dizer que o delta pode ser zero? Lógico. O delta ser igual a zero. O que vai acontecer? Olha lá, ó. Se delta é igual a zero, então a parábola toca em apenas um único ponto no eixo OX. Delta sendo igual a zero, a parábola toca em apenas um único ponto no eixo OX. Como ficaria a minha representação gráfica? Alunos, y, né? Aqui x, 0. O outro gráfico meu aqui, y. Aqui x e aqui 0. Maravilha, né? Maravilha. Como é que ficaria a minha representação gráfica, alunos? Ó, tocando em apenas um único ponto. Aqui x1 vai ser igual a x2. E aqui continua o ponto C. Mesma coisa acontece aqui. Aqui para A maior que zero, alunos. E A menor que zero, professor? Aqui, ó, tocando em apenas um único ponto, x1 igual a x2 e aqui o ponto C. Ah, mas por que toca no único ponto? Porque quando você calcula o delta e o delta dá zero, você vai obter x1 e x2 valores iguais. Então, né, você não vai ter duas raízes reais distintas, você vai ter apenas uma única raiz, tá certo? Esses são os dois modelos. E no terceiro caso, tá? Vou fazer pequenininho aqui. Terceiro caso é o caso do delta ser menor que zero. Olha lá, ó, vamos ler, leitura. Se delta é menor que zero, então a parábola não toca em nenhum ponto no eixo OX. Ah, maravilha, né? Aí eu vou fazer um gráfico, né? Ó, tá pequenininho aqui, mas dá para enxergar. Vou fazer gráficos em que a minha parábola não vai tocar o eixo OX. Tá certo? Y, X, Y, X. Como é que ficaria esse gráfico, professor? É um gráfico que ele não toca. Por quê? Como é que é ela lá a equação do segundo grau? Ó, continua tendo vértice, tá, alunos? Aqui o vértice, aqui no caso aqui, o Y vértice é zero. O X vértice coincide com a raiz da equação nos dois gráficos, ó. Tá certo? O Y vértice é zero, né? Vai até um ponto zero no Y. E o X vértice coincide-se com as raízes da equação. Aqui x1 igual a x2, tá certo? No caso do delta ser menor que zero, a hora que eu calcular lá x1 menos b mais raiz de delta, ao aplicar delta dentro da raiz com valor negativo, a função é de reais para reais. Não temos números negativos em raízes quadradas no conjunto dos reais. Eu não consigo extrair um valor de menos 16, menos 24, menos 25, não me gera um valor real, tá certo? Se fosse nos números complexos, tudo bem, mas nos números reais não está definida uma raiz do número negativo, então a solução vai ser vazia. Sendo vazia, alunos, ela não toca no eixo X, ó, ela vai passar ali no Y, vai ter o ponto C, continua tendo o ponto C, tanto aqui como aqui, mas não toca no eixo
no eixo X, perdão, eixo X, tá? Não toca no eixo X, OX, em nenhum dos dois gráficos. Ah, professor, mas tem vértice? Claro que tem, ó o vértice aqui, ó, continua tendo X vértice e o Y vértice, ela só não vai tocar, mas o vértice da parábola, que é o ponto onde ela muda, né, ó, né, ela troca aí ela muda, ela inverte o seu sentido de crescimento, é o X vértice. Então, em ambos os casos, a parábola não toca. Pequenininho assim, mas acredito que dê para todos enxergarem, né? Ficou bom o visual. Então, agora nós vamos fazer um estudo mais detalhado, certo? Dos sinais da equação, da função. Olha só, vamos pegar o primeiro gráfico. Eu tenho a parábola tocando em 2 pontos no eixo X, tanto para A maior que zero, como para A menor que zero. Ó, a partir de X1, ou antes, perdão, X2 aqui, tá? A partir de X2 aqui, coloquei X2 como sendo esse valor, tá? E antes de X1 aqui, o valor da parábola é sempre positivo, ó. Ah, por quê? Porque sempre que eu pego um X e vou na parábola, eu vou pegar sempre um valor positivo para X. Então, o f de X é maior que zero aqui e aqui. Entre X1 e X2, ó, a parábola assume valor negativo. Por quê? Porque sempre quando eu pego um valor aqui, eu vou pegar um valor abaixo de zero aqui em Y. Tá certo? Entenderam isso, alunos? Ó, entre X1 e X2, você tem valor negativo. A situação, ela muda, né? Quando a parábola está com cavidade voltada para baixo. Olha só. Aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá, eu vou ter a parábola, né, a função menor que zero. Qualquer valor que eu pegar aqui, alunos, eu vou na parte negativa do y. Qualquer valor que eu pegar para x aqui no domínio, eu vou ter uma imagem negativa. Agora, entre x1 e x2, eu vou ter a parte positiva do gráfico, eu vou ter a parte positiva da função. Por quê, professor? Porque qualquer valor que eu pegar de x aqui, ó, eu vou na parábola e vou na imagem, eu tenho uma imagem, né, positiva, né, uma imagem maior que zero. Então, dado um x aqui, ó, qualquer, me leva a uma parábola, um valor positivo. Maravilha! E, professor, e quando ela toca só uma única vez, hein? Como é que vai ser nesses dois casos aqui? Bom, se ela tem concavidade voltada para cima, todos os valores da parábola estão na parte positiva, na parte de cima, ó. Tá? Então, qualquer valor que eu pegar aqui, com exceção do x1, aqui, ó, do x, da raiz, porque a raiz me leva o valor zero, zero não tem sinal. Mas qualquer valor que eu pegar aqui, ó, na parábola, eu vou pegar valores positivos, né? Ó. Se eu pegar um x aqui, eu vou sempre na parábola na parte positiva. O aluno vê esses desenhos nos livros didáticos do ensino médio, ele não sabe porque é positivo aqui. Alunos, é só olhar, pega um x aqui, vai na parábola, você vai pegar a parte positiva do y. A mesma coisa não acontece aqui. Ela tocando em apenas um ponto, com a concavidade voltada para baixo, você vai ter valores negativos e valores negativos, tá? O x1, né, a raiz, vai ser zero. Então, qualquer valor diferente de x1 ou x2 aqui da raiz, eu vou ter sempre um valor negativo para a função. Ó. Eu pego um x aqui, vou lá na função, eu vou ter uma imagem negativa. Lembrando vocês que o valor da função, quando eu falo qual é o valor da função para x igual a 2, eu estou querendo o valor de y. Esse é o valor da função, certo? É a imagem, é os valores da função. E, claro, né, aqui ela é estritamente positivo. Porque nem o zero eu pego aqui, ó, quando ela não toca o eixo OX, que é no caso do delta ser menor que zero, ela não tem raízes reais. Então ela não toca no eixo OX, você não vai ter o valor zero como você tem aqui. E aqui, ó, nesses dois pontos aqui a função é zero. x1 e x2 ela é zero. Aqui mesma coisa. Aqui vai ser estritamente positivo, ó, qualquer valor de x que eu pegar, a parábola está na parte positiva. E essa aqui, claro, né, com cavidade voltada para baixo, não tendo raízes reais, qualquer valor que eu pegar aqui, a parábola estará sempre no valor negativo, né, na parte negativa. A sua imagem estará na parte negativa do gráfico, estritamente, né? A parábola aqui ela é negativa, valor negativo, tá certo? Correto? Maravilha, alunos! Agora a gente pode fazer 3 exercícios básicos
de discussão. Vamos fazer uma recapitulação, né? Se delta, perdão, é maior que zero, então a parábola toca em dois pontos distintos no eixo X. Está aqui, tanto se ela for com a cavidade voltada para cima, como com a cavidade voltada para baixo, tocando em dois pontos. Se delta é igual a zero, então a parábola toca em apenas um único ponto no eixo AX. Está aqui, ó, se toca em um único ponto no eixo AX, mesmo com a concavidade voltada para cima, como com a concavidade voltada para baixo. E se delta for menor que zero, não tem raízes reais, alunos, ela não toca em X, então vai ser uma parábola que não vai tocar em X, com valores, né, estritamente positivos aí para a função, e a mesma coisa acontece aqui, ela não tocando no eixo AX, com a concavidade voltada para baixo, né, ela vai ser estritamente negativo. Eu esqueci de colocar aqui, mas segue de modo análogo, tá? A maior que zero aqui e A menor que zero aqui, né? Vocês já pegaram a linha de raciocínio ali dos dois itens, beleza? Agora nós vamos fazer 3 exercícios. Quero que você acompanhe, aluno, esses exercícios para você entender como que isso é cobrado nos vestibulares, nas provas de concurso, concursos públicos assim, que tenha uma triagem matemática dessa natureza, tá? Porque nem todos têm. Vamos fazer esses 3 exercícios, acompanhe corretamente. Bom, continuando com a nossa proposta, né? Nós temos aqui 2 exercícios, um para analisar o gráfico de acordo com os parâmetros, né? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. E o outro é para avaliar de acordo com os parâmetros do delta, a equação. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: para que valores de a equação x ao quadrado mais ax mais a ao quadrado igual a zero possui 2 raízes reais distintas. Ora, a gente aprendeu, né, que quando o delta é maior que zero, o gráfico toca em duas partes distintas no eixo AX, simplesmente porque ele tem 2 raízes reais distintas. Então isso acontece, a gente parte do princípio de que delta tem que ser maior que zero aqui, alunos, ó. Então a minha equação aqui, ó, vou escrever num formato diferente aqui, né, igual a zero, eu tenho que partir de que delta seja maior que zero, tá certo? Então só um pouquinho mais abaixo aqui para a gente ter noção. Então, delta tem que ser maior que zero. Se delta tem que ser maior que zero, isso implica que b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c tem que ser maior que zero. Não é verdade, alunos? B ao quadrado menos 4ac. Agora é o seguinte, hein? Presta atenção, não confunda esse a aqui com esse a daqui, ó. É bem diferente. Porque a equação ela é escrita como ax ao quadrado mais bx mais c. Então, quem é o a dessa equação? O azinho vale 1. Quem é o b? Aí aqui é o a, ó. É esse a aqui que não tem nada a ver com o a da parábola lá. E o c é o a ao quadrado, certo? Correto? Lembrando que a função ela é definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, o valor que está no x ao quadrado é sempre a, então o que está lá é 1, o que está no x é o b, né? Então b igual a a aqui e c igual ao quadrado. Às vezes o exercício faz isso de propósito para você confundir mesmo e fazer você raciocinar, tá? Então esse a aqui é o que a gente quer colocar, a gente quer calcular quais devem ser os valores desse a para que isso aqui aconteça. Será que esse a pode assumir qualquer valor que o delta vai dar sempre positivo? Claro que não. Então vamos lá, quem é o b? O b é o próprio a, então a ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes a ao quadrado, que é o c aqui, ó. Certo? Correto? Então o meu b é o a, então a ao quadrado menos 4ac. Tudo isso tem que ser maior que zero. Maravilha. Vamos lá. Isso implica que a ao quadrado menos 4a ao quadrado tem que ser maior que zero. Tá certo? Isso implica, ó, vamos lá, que menos 3a ao quadrado tem que ser maior que zero. Ó, aqui, ó. Menos 3a ao quadrado tem que ser maior que zero, ó. Porque a ao quadrado menos 4a, tá certo? Beleza? E o que a gente tem aqui, alunos? Olha que confusão, o aluno não estudou inequação do segundo grau, ele
pode ter dificuldade para fazer isso. Quais são os valores de A? O A, se ele for negativo, ele vai dar valor positivo, porque ele está elevado ao quadrado. Qualquer número ao quadrado é sempre positivo. Enxergue isso aqui como um produto, alunos. Ó, você tem menos 3 vezes A ao quadrado maior que zero. Quando que esse produto vai dar negativo? Correto? Correto? O valor de A vai ter que ser sempre, né, estritamente positivo. Correto? Então, automaticamente, ó, eu tendo isso aqui negativo, essa parte aqui, ó, vai ser sempre negativa. Vou ter sempre um valor negativo. Então, alunos, uma dúvida cruel que surge nessa hora. Ó, sendo o A sempre positivo, correto? Porque ele está ao quadrado, qualquer valor que o A assumir, seja positivo ou negativo, ele vai dar sempre maior que zero. Eu estou multiplicando por um número negativo menor que zero. Certo? Então, quando eu pego o produto do número positivo por um número negativo, não vai dar sempre menor que zero? Não vai? Então, eu não vou conseguir obter um valor aqui, né, um intervalo de valor que valida essa situação. Tá certo? Porque ele está me dizendo que menos 3 vezes A ao quadrado é maior que zero. E A ao quadrado vai ser sempre maior que zero. Vezes um produto negativo vai ter que dar menor que zero. Ele está dizendo que é maior que zero. Então a solução aqui é vazia. É para nenhum valor real de A. Ou seja, não existe A pertencente aos reais, tais que delta maior que zero. Ou seja, que eu encontro duas raízes real. Agora o aluno ele pode ficar brincando, né? Ele pode ficar colocando valores aqui para A, né? Coloca lá menos 4 e menos 4 aqui, eleva ao quadrado, né? E ficar tentando achar um delta positivo. Não vai achar, tá certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, um 6 aqui vai ter que ser 36. 6 ao quadrado 36 vezes 4 aqui, ó, porque é o valor de C, vai dar sempre um valor negativo e um valor menor que zero. Então, essa equação não possui um A, de tal forma que x ao quadrado mais ax mais a ao quadrado igual a zero, possui duas raízes reais distintas, ok? Maravilha. Ah, professor, mas será que se eu colocar números menores que 1, tenta a sorte. Nós estamos falando de todos os reais, então não existe, tá? Coloquei aqui pequenininho aqui para você entender. Não existe A pertencente aos reais, tais que delta é maior que zero. Maravilha, né? É um exercício assim já colocado de propósito para vocês ficar de orelha em pé. Nossa, olha, maravilha, nunca pensei dessa forma. Vamos lá, agora nós temos aqui, né, um gráfico para a gente analisar esse gráfico de acordo com os parâmetros A, B e C da equação, né? Então, o trinômio, olha lá, exercício 2, o trinômio y igual a x ao quadrado mais bx mais c está representado no gráfico abaixo. A afirmativa correta é, ou seja, de acordo com esse gráfico que está aqui. Alunos, presta atenção, eu não preciso ter números aqui, tá? Basta eu ter só aqui o desenho, né, o panorama aqui, não preciso ter os dados aqui para poder falar se A, B, C é maior que zero. Então, de acordo com o que a gente está vendo aqui, A maior que zero, B maior que zero, C menor que zero, A menor que zero, B menor que zero, C menor que zero, A menor que zero, B maior que zero, C menor que zero e assim por diante nas outras alternativas. O que vocês acham? Então, nós temos uma função f de reais para reais definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, certo? E os parâmetros aqui determinam o comportamento do gráfico. Bom, lembrando, né, das nossas aulas de parábola, que se a concavidade está voltada para baixo, o valor de A é negativo, é menor que zero, correto? Então, eu tenho as 4 alternativas aqui, ó, B, C, D e E, me dando o valor de A menor que zero. E a alternativa A, aqui, ó, me dando o Azinho, né, o coeficiente A maior que zero. Então, a alternativa A está descartada, né? Ela está fora do esquema, ela é falsa, né? Vamos colocar um F aqui para dizer que é falsa, tá certo? Beleza.
Bom, falei para vocês também analisar o parâmetro C. Parâmetro C, termo independente da variável x, que é onde ele toca o eixo y. E aqui nesse gráfico, provavelmente ele vai tocar na parte de baixo do zero aqui, ó. Então na parte negativa, então C é negativo. Eu tenho a alternativa B e C com C negativo, a alternativa D já pode considerar falsa porque o C está positivo e a alternativa E também, sobrando essas duas. Agora eu quero saber o valor de B. Ai, Luiz Caio, mas você não falou nada sobre o valor de B, né? O valor de B ele determina o comportamento do gráfico? Determina, mas os dois parâmetros mais fáceis, mais visíveis de a gente observar é o A e o C. O parâmetro B, a gente vai olhar o vértice. Por que o vértice, professor? Porque o x-vértice é calculado com menos B dividido por 2A. Não é? Não é isso? Isso quer dizer que o nosso vértice está na parte negativa. O nosso vértice é negativo, ó. Está na parte negativa do eixo OX, ele é negativo. Para essa divisão aqui, ó, menos B sobre 2A dá negativo, ou eu vou ter que ter positivo em cima e negativo embaixo, ou negativo, um número negativo em cima dividido por um negativo embaixo, um positivo embaixo. Lembrando, para a minha divisão da negativa, eu tenho que ter um positivo em cima e um negativo embaixo, ou um negativo em cima e um positivo embaixo. Vamos ver. A gente sabe que o A é negativo, então embaixo já é negativo, certo? Porque é 2 vezes A, então 2 vezes um número negativo vai me dar um número negativo. Então essa parte aqui já está descartada. Em cima tem que dar positivo. Como aqui é menos, já é menos, né? Ao substituir o B aqui por um valor negativo, menos com menos me dá um valor positivo. Então o B vai ter que ser exclusivamente negativo, para que eu tenha, né, de acordo com o A negativo, certo? E a parábola com vértice na parte negativa do OX, certo? Nossa, mas que zero feio. É, aqui, ó. É, na parte negativa do eixo OX, o vértice, eu vou ter que ter o B exclusivamente negativo. Então, olhando essas duas aqui, essa está descartada, eu vou ficar com essa é a verdadeira. A, B e C negativo. Maravilha! Agora vamos fazer um exercício maravilhoso, onde a gente vai usar alguns conceitos dessa parte de x-vértice e y-vértice. Vamos lá? Bom, alunos, continuando a nossa série de resolução de exercícios, tá? Maravilhoso esse exercício, né? Primeiro porque o aluno, para resolver esse tipo de exercício, ele tem que ter observação e, ao mesmo tempo, uma percepção de realidade. Porque é um exercício que está disfarçado de geometria. Aí o aluno olha e fala, vou calcular a base vezes a altura dividido por 2 e não consegue chegar no resultado. Por quê? Porque ele não consegue ter uma observação matemática mais apurada. Quando em assuntos de área, em assuntos de economia, o exercício vem trazendo qual é o valor máximo, qual é o lucro máximo, qual é o valor mínimo, qual é a área mínima desse triângulo ou dessa superfície, pode ter certeza que ele está falando das equações do segundo grau, função quadrática. Lembra que eu falei, quando a parábola tem concavidade voltada para cima, possui valor mínimo. Desce, 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 atinge o mínimo, depois volta a sumir. Quando a concavidade é voltada para baixo, ela possui um valor máximo. Sobe, 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 atinge o valor máximo, depois volta a descer. Então, valor máximo, valor mínimo, provavelmente é exercício de função de segundo grau. Então, vamos ler, ó. ABCD é um quadrado de área igual a 1. Ou seja, isso significa que o lado do quadrado é 1. Porque se ele tem área 1, 1 vezes 1 dá 1. Então, o lado dele também é 1. Certo? São tomados 2 pontos P pertencente a B. Então, ele pegou um ponto P aqui, pertencente ao segmento AB. Não sei quanto vale a P, tá? Em que ponto que ele colocou. E Q pertencente a D. Q pertencente a AD. Tais que PA mais AQ é igual a AD. Ele diz que quando eu pego PA aqui, ó, PA, segmento PA, mais AQ, o segmento AQ, me dá o segmento AD. Me dá o segmento AD. Ora, alunos, isso significa eu dizer que PA mais AQ é igual a uma unidade, né? Porque o AD é o lado do quadrado,
né? E tem valor unitário. Maravilha, tá certo? Bom, em cima disso, ele quer saber o seguinte: determine o maior valor da área do triângulo APQ. O maior valor seria o valor máximo. Provavelmente isso aí vai cair numa equação matemática, né, de um polinômio de segundo grau, tá certo? Bom, primeiro nós temos que adotar as variáveis, né? Como eu estou calculando a área do triângulo, as minhas variáveis têm que vir do lado do triângulo, tá certo? Porque o lado do quadrado eu já sei, vale 1. Então eu vou dizer que aqui é x e aqui é y, né? X e y. Professor, poderia colocar o contrário? Pode. Então, x mais y, nós colocamos o PA como sendo y, né? Então, y mais x, aqui, é igual a 1. Tá aí, certo? Y mais x igual a 1. Y mais x igual a 1 são os dois segmentos lá que ele falou que é PA e aqui, correto? Outra coisa, o aluno usa, sim, o conceito da área do triângulo, triângulo aqui, área do triângulo, tá certo? Faz a anotação aí, a gente sempre usa essa anotação aqui. Base vezes altura dividido por 2. Ora, aluno, isso aqui é um triângulo retângulo. A base e a altura são os próprios catetos, porque eles são perpendiculares, são 90 graus. Então, x vezes y sobre 2. Eu preciso calcular essa área em função de um dos lados, porque a nossa expressão matemática aqui é uma equação do primeiro grau. Tá certo? Correto? Então, eu vou isolar uma variável. Vamos isolar a variável y, porque a gente vem usando sempre x, né? Poderia isolar o x, professor? Colocar o y? Claro. Claro que pode. Então, meu y vale 1 menos x. Então, a minha área do triângulo, no lugar de y, eu vou substituir por 1 menos x, tá certo? Então, no lugar de y, eu coloco 1 menos x. 1 menos x sobre 2. Lembrando que esse y aqui, alunos, não é o y do gráfico da função exponencial lá, da função quadrática, não é aquele y. São duas variáveis que eu adotei, que eu poderia adotar como A e B, qualquer. Poderia colocar Z e W? Poderia. O importante é que essa área seja expressa em função de qualquer um desses dois lados, que pode ser a base ou pode ser a altura. No caso, a gente escolheu uma variável x para ser a nossa variável independente aqui, né? Vai depender de um dos lados. Eu não preciso ter todos os lados do triângulo para calcular a área dele. Basta eu ter um lado, ter uma expressão matemática que, ao ser substituído, ele possa crescer. Porque isso aqui não é flexível. Isso aqui pode estar aqui, isso aqui pode estar aqui, esse ponto pode estar aqui. Esse ponto ele tem que ser menor que 1. Né? Esse segmento AQ e o AP tem que ser menor que 1. Mas pode ser meio, pode ser 1/4, não é verdade? Então eu vou calcular de acordo com a variável x. Aí, né, aplica esse distributivo aqui, fazendo algebrismo, eu vou ter como área, olha só, x menos x ao quadrado sobre 2, que ao ser expresso numa função do segundo grau, aí agora eu posso escrever f de x menos x ao quadrado sobre 2 mais x sobre 2, alunos. Nossa, professor, quem é o A, o B, o C? O A vale menos meio, né? 1 sobre 2, negativo. O B vale meio e o C vale 0. O C não aparece, a variável independente não aparece, então ela é 0. Aí. Essa função assume o valor máximo, porque o valor de A é negativo. A parábola é com a cavidade voltada para baixo. Sobe, 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 atinge o máximo e desce. E é fato, alunos, por quê? Porque o máximo valor do lado aqui do quadrado não é 1? Então, esse ponto Q aqui, que é da variável x, ele pode ir no máximo até 1. Aqui, eu posso ter um triângulo aqui de um valor máximo com 1 aqui. Com x sendo 1. Não é? Não é verdade? Olha que maravilha, Ele pode estar bem pertinho aqui, como ele pode estar no valor máximo. Então, esse x, ele vai atingir o máximo quando ele atingir o ponto D, que é o lado máximo do quadrado, que é 1. Não é verdade?
Maravilha, então quer dizer que esse x, professor, vai ser sempre menor do que 1? Sim, claro, e a área do triângulo também, porque a área do quadrado é a área máxima aqui da figura, 1 vezes 1 dá 1. O triângulo sempre é menor que o quadrado, não é verdade? Então, maravilha. Ah, professor, é gostoso esse tipo de exercício que a gente discute, a gente explora o lado geométrico. Professor, então qual é a maior área do triângulo que eu poderia ter? Claro que é, é quando o ponto P está aqui e o Q está aqui, ó, não é? Quando ambos estão nos vértices D e B, que aí vai ser um para esse lado e um para esse lado, a área vai ser meio, tá certo? Mas como nós estamos calculando em função só de uma variável, a área máxima aqui, ó, vai ser atingida quando esse x for lá em cima, o ponto P permanecendo no mesmo lugar, tá certo? Maravilha, não? Então vamos lá. Quem é minha área máxima? É o y vértice, é o valor máximo da função. O delta vai ser calculado b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? E aí os valores é meio ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 0, tudo isso aqui dá zero, algebrismo. Pronto. Opa, zero, ó. Acabei de fazer aqui 1/4. Pronto, o delta deu 1/4. Agora eu vou calcular o y vértice aqui, que vai me gerar esse valor máximo aqui embaixo, tá? Então o y vértice vai ficar menos 1/4, agora é continha, hein, do ensino fundamental, sobre 4 vezes o menos meio, que é o a. Quanto vai dar, alunos? Menos 1/4 aqui em cima. 4 vezes meio me dá menos 2, menos com menos dá mais, né? 1/4 dividido por 2, multiplica os extremos, os meios, isso a gente não faz aqui, isso vai me dar 1/8. Então a área máxima desse triângulo, com o x variando de 0 até 1, lá em cima no D, no ponto D, vai ser 1/8. Maravilha, alunos! Maravilha! Esse é um tipo de exercício bom de ser explorado, né? Porque o aluno, ele olha um exercício desse, ele vai querer fazer geometria. E as aparências enganam, né? Vai querer calcular base vezes altura, e toda vez que falar o maior valor possível, valor máximo, valor mínimo, saiba que você vai ter que fazer uma equação matemática para expressar esses valores, porque depende de variável, né? Essa área, ela varia em determinadas circunstâncias, então você vai usar uma equação matemática, tá certo? Quando você usa variável, diferente de calcular uma área aí já dada, né? Que ele me dá os valores aqui dos quadrados e das superfícies. Ok? Alunos, vou deixar à disposição de vocês. As próximas aulas nós vamos gravar algumas aulas de vetores em física. Nós precisamos dar a primeira palhinha de função do primeiro grau, função do segundo grau, para poder falar de vetores, da cinemática vetorial, já que nós já falamos, né, nós temos aulas aí de cinemática escalar. Se não está acompanhando, acompanhe nossos vídeos, né, no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê um like em nossos vídeos, acompanhe nossas aulas. E depois, lá na frente, a gente volta com função composta, função inversa e função exponencial e logaritma. Nós vamos fazer um pacote de resolução de exercício de aproximadamente 7 a 10 exercícios dos níveis de vestibulares só de função matemática. Isso um pouquinho lá na frente. Porque agora a gente vai voltar com física, falar de vetores, mais umas 3, 4 aulas de vetores e retomaremos as aulas de química posteriormente, tá certo? Dê um like em nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, sugestões serão bem-vindas. Saiba que as nossas aulas são sempre assim, com bate-papo, com conversa, porque nós queremos que vocês não sejam uma máquina de fazer exercício de matemática, não sejam uma máquina de passar em vestibular, não sejam uma máquina de estudo. Nós queremos reflexão sobre tudo aquilo que é passado em matemática. Por isso que os nossos exercícios sempre vêm acompanhados com resoluções de problemas, né, do dia a dia, do cotidiano e tudo mais, tá certo? Maravilha! Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!